Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com inequação produto e inequação quociente. Com esse vídeo, na hora que vocês olharem lá no playlist, a parte teórica da função de primeiro grau, ela já vai estar toda já demonstrada. Então, o que a gente vai fazer depois? Uma série de exercícios trabalhando esse conceito. Quando eu falo de inequação produto e inequação quociente, não esqueçam que em outros vídeos eu já falei sobre inequação, eu já falei sobre sistema de inequações e agora a gente está trabalhando inequações produto ou inequação quociente. Espero que vocês gostem. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se já inscreveu no canal, ótimo, agradeço muito. Se não inscreveu, inscreva. Também indique se gostar. Vamos começar. Resolver uma inequação produto ou uma inequação quociente, fazemos o estudo dos sinais das funções envolvidas. Em seguida, determinamos o sinal do produto ou do quociente dessas funções. Aí aquela hora falando assim, função? Mas é só uma inequação de quê? De onde você tirou essa função? De onde que apareceu função na brincadeira? Quando a gente vai resolver tanto uma inequação produto, que eu não copiei ele, mas eu copiei ela daqui a pouco, tanto a inequação produto quanto a inequação quociente, nós vamos trabalhar com funções. A gente vai identificar o numerador como uma função f de x, o denominador como uma função g de x. Se eu estiver falando de produto, então eu vou trabalhar com um fator como f de x e o outro fator como g de x. É aí que entra a palavra função nessa definição. Aqui, a inequação, eu copiei a inequação e coloquei, copiei o enunciado e não coloquei a inequação. Mas é x menos 4 que multiplica x mais 2 e esse produto tem que ser maior que zero. Então, com esse exemplo, a gente vai mostrar como que eu trabalho com uma inequação produto ou como eu trabalho com uma inequação quociente. Começando por inequação produto. Então, sendo x um número real, resolva a inequação. O que eu tenho para resolver? O que eu tenho para resolver eu preciso resolver x menos 4, isso aqui é minha letra A, tá? X menos 4, que multiplica x mais 2, e esse produto eu quero maior que zero. Quando a gente estava trabalhando o conceito, na hora que eu estava falando do conceito com vocês, eu falei que a gente vai identificar o quê? Eu vou chamar essa daqui de f de x, esse aqui de g de x. Então, eu vou trabalhar, na verdade, com duas funções, e essas funções que eu estou trabalhando são funções de primeiro grau, tá? Por quê? Porque isso aqui é de primeiro grau, esse aqui é de primeiro grau. Então, se tiver alguma dúvida em trabalhar com funções, em determinar sinais das funções, aí vocês voltam e tem um vídeo que fala sobre isso, na hora que como que você trabalha com esses sinais, como que você identifica a parte, de acordo com o intervalo, qual o sinal da função. Então, se f de x, primeiro eu vou achar as raízes. O que é achar as raízes? Eu vou determinar quando isso aqui é zero, quando o primeiro fator é zero, quando o segundo fator é zero. Então, eu tenho x menos 4 igual a zero, x igual a 4, x mais 2 igual a zero, x igual a 2. Então, o que eu acabei de fazer? Determinar as raízes. Agora, eu vou representar o que eu acabei de fazer. Então, a primeira raiz aqui
aqui g de x, eu quero f de x vezes o g de x. Se aqui o x é 4, aqui o x é 2. Então, 4. Aqui não tem igual. Então, 4 também não tem igual. Então, vou colocar a mesma coisa no 2. Quando eu estou falando de função de primeiro grau, a gente olha o sinal do A, tá? O A é o número que está na frente do x. Se ele é positivo, se é uma função crescente, quando a gente analisa o gráfico, se ela está crescendo, vem do menor para o maior, não é isso? Então, ela começa uma parte negativa, vira 0 e depois uma parte positiva. Isso que eu vou colocar aqui. Então, se aqui é mais, é do primeiro grau, então aqui vai ficar negativo. Aqui é quando é 0 e aqui fica positivo. Do mesmo jeito, essa daqui é a minha função g de x e ela é crescente, ela começa com mais. Se começa com mais, ela vem um valor negativo de y, depois vira positivo, depois vira 0 e positivo. Então, se aqui é mais, então significa que a função fica negativa, depois ela vira 0, para depois ficar positivo. Então, a primeira parte, que foi o estudo do sinal das funções, eu já fiz. Aqui eu vou repetir, que vai ser a minha solução, não é isso? Aqui eu vou repetir. Agora, eu tenho produto de sinais. Então, menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. Agora é só eu voltar e ver se eu quero a parte positiva ou a parte negativa. Se está pedindo maior que 0, está pedindo a parte positiva. Então, quem vai ser minha solução? Aonde eu tiver o mais. Então, solução. X vai ser um número real, tá ok? Tanto que está representado na reta real. Os números que estão antes dos 2 são menores do que ele. Então, o X tem que ser menor que 2. Como a bolinha está aberta, significa que eu não vou incluir o 2. Então, por isso que aqui está aberto. Ou, qual a outra parte da minha solução? O X ser maior que 4. Os números que estão para cá, que atendem a minha solução, é maior do que 4. Não pode ser 4 porque a bolinha está aberta. Então, x maior do que 4. E eu acabei de resolver uma inequação produto. A próxima é uma inequação quociente, dentro de um conceito de domínio. Então, acaba que a gente cobra dois conceitos em um. Por quê? Determine o domínio da função dada por. A minha função é essa daqui. Se eu quero o domínio e existe uma raiz quadrada, o que eu tenho que lembrar? Que quem está aqui dentro, que é o meu radicando, tem que ser maior que 0 e que o meu denominador tem que ser diferente de 0. Isso é a condição de existência para uma raiz par. Nesse caso, raiz quadrada, mas seria o mesmo para raiz quarta, raiz sexta, que seria o mesmo. Então, vamos fazer essa... Deixa eu achar um negócio para apagar. Vamos fazer... Vou deixar até aqui, só para passar a função ali para cima e a gente começa dali e eu apago. Então, se eu quero que y tem que ser igual a raiz quadrada de x menos 1 por menos x mais 3, se eu estou falando de raiz quadrada, eu estou falando que quem está ali dentro tem que ser maior ou igual a 0. Ah, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, eu estou resolvendo uma inequação quociente. Por quê? Porque eu preciso fazer o x menos 1
sobre o menos x mais 3 maior ou igual a 0. Não confundam. O meu x aqui não pode ser o zero. Esse meu resultado não pode ser o zero. O x pode até ser. Ele não pode ser, na verdade, 3, porque senão vai ficar menos 3 com mais 3 é. Isso eu domino. Mas quem está dentro da raiz e é uma raiz par, tem que ser maior ou igual a 0. Por quê? Simples, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, só por isso. É condição de existência. Então, agora vamos resolver para a gente dar a solução para esse domínio. Quando eu vou fazer a solução do domínio, o que eu estou falando na verdade? Que o x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0 e que menos x mais 3 tem que ser maior que 0. Ah, mas você colocou maior ou igual em um, no outro você colocou maior. Lógico, eu acabei de falar que o denominador não pode ser 0, é condição de existência. Então eu não quero que ele seja 0, ele tem que ser maior que 0. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa e resolver essa daqui. Lembrando que, para mim, isso aqui é f de x e o de baixo, g de x. Então, nós estamos trabalhando com duas funções do primeiro grau. Resolvendo f de x. Se x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0, então x tem que ser maior ou igual a 1. Tá aqui. Se menos x mais 3 tem que ser maior que 0, então menos x tem que ser maior que menos 3. Então x tem que ser menor que 3. Então agora, o que eu vou representar? Eu vou representar o que eu acabei de colocar ali. Eu vou fazer minha função f de x, vou representar minha função f de x, vou representar a minha função g de x e vou fazer o produto entre f de x e g de x. Então é isso que eu quero fazer. É isso que eu preciso fazer para achar minha solução. Então, já sabemos que aqui f de x, e eu estou falando disso. Aqui g de x, e o que eu quero? F de x dividido por g de x. Aqui, está falando que o meu x tem que ser maior ou igual a 1. Então, vou colocar aqui o 1, não é isso? Se é maior, qualquer número na reta que eu estou marcando aqui é maior que 1. X menor que 3. Não pode ser igual. Bolinha aberta, que é o que me informa que não pode ser igual. Os números menores que 3. Para cá. Então, agora, vamos estudar o sinal da função. Nesse caso aqui, eu já determinei isso aqui, mas eu vou tirar. Eu vou tirar só esse risco onde eu marquei por causa do sinal, porque acaba me atrapalhando na hora de determinar quem é positivo e negativo. Aquela parte que eu fiz ali, eu mostrei para vocês a solução de um e mostrei a solução do outro. Mas como eu só quero fazer a divisão, eu vou refazer aqui, porque senão vai ficar muito confuso, muita informação. Então, vamos lá. Aqui, maior ou igual a 1. Aqui, menor que 3. Certo. Minha solução fechada em 1. Minha solução fechada em 3. Eita, aberto, né, gente? Porque eu acabei de falar que não poderia ser 0. Então, aberto em 3. Como isso aqui é f de x? Como essa função x menos 3 é crescente, ela começa com um valor positivo, então significa que ela está crescendo. Ela vem de um valor negativo ou de um valor menor de y, e esse y só vai aumentando. Então, eu estou falando que, estudando o sinal dessa função, ela fica negativa, vira 0 e depois fica positivo. Tá vendo? Ali se eu fizesse aqui ia me atrapalhar.
Agora, se menos x mais 3 é maior que zero, eu estou falando de uma função decrescente, onde aqui é menos. E quando ela é decrescente, ela está vindo, o y é um y maior e depois ele vai vir a zero e depois ele cai. Se ele é um y que está vindo de um valor maior, se aqui é menos, significa que mais e vai continuar positivo até virar zero, para depois virar o quê? Negativo. Se é divisão, sinais de multiplicação e divisão é a mesma coisa. Mas o que eu estou fazendo? Menos dividido por menos, menos. Mais dividido por mais, mais. Mais dividido por menos, menos. Volto na condição que eu quero. Qual que é a minha condição? Quem está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, não é isso? Maior ou igual a zero, eu estou falando de valores positivos. Quem me atende aqui? Esse intervalo. E essa é a minha solução. Então, qual vai ser a minha solução? X pertence a R, tá o quê? Ele está entre 1, o x que eu quero está entre 1 e 3. Ele tem que ser, são os números na reta depois do 1, são números maiores que ele. Então, o x é maior que 3. Como a bolinha está fechada, maior ou igual. Os números que antes do 3 na reta são números menores que ele. Então, o x tem que ser menor que 3. Bolinha aberta, então não tem o igual. Então, acabamos de fazer exemplos de inequação produto e inequação quociente. Lembra que eu ainda coloquei na inequação quociente um exemplo que a gente trabalhou também um pouquinho do conceito do domínio. Espero que vocês tenham gostado e que depois volte nessa playlist para a gente fazer alguns exercícios.